Boa tarde, Adolfo. Como vai? Você está onde? Eu estou em Saquarema. Saquarema é lugar, é no Brasil? Claro que é, no Rio de Janeiro. Então tá bom. O que é que, Muito bom estar aqui contigo. o que é que você levantou para nós fazermos umas fofocas crísticas? Então, vamos falar sobre a renovação do cristianismo, ou o cristianismo renovado, que é na atualidade, o que melhor nós estamos precisando, principalmente porque essa renovação ela é necessária para que o cristão se renove, não é? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse é essa. Devemos catalogar as doenças como reações às nossas ações inconsequentes? E seguindo. Se assim for, para que serve o nosso livre-arbítrio? Então, livre-arbítrio ainda é muito mal entendido por todos nós. Verdade. As próprias palavras já comprometem. Se eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E Papai do Céu é tão perfeito que nos deu esse tal de livre-arbítrio. Eu quero me desfazer do meu, mas não consegui. Então, mas nós temos que ter hoje, pelo grau de esclarecimento, nós costumamos dar o exemplo do peixe. O peixe é livre, ele não tem livre-arbítrio porque ainda não é um ser humano. Ele é livre, desde que ele não saia da água. Porque se ele sair da água, não vai ser bom para a saúde dele. Então, é igualzinho o humano. Ele é livre, mas tem que ter responsabilidade. Se ele não tiver responsabilidade, vai ter ações que contrariam os princípios éticos e morais da criação e aí vai interferir nos estatutos da vida. Então, sejamos consequentes. E aí nós usamos muito a palavra vontade, que é um atributo de Deus em nós, mas com aquele cuidado, boa vontade, ou seja, meça as consequências das suas ações, porque toda ação gera reação. Eu estou até lembrado de uma mensagem do Silvestre, que ele diz que até as boas ações nós precisamos medir as consequências, não é isso? Porque vai depender, às vezes a ação é boa, mas o ambiente não é adequado, os ouvintes não estão de acordo. Então, até mesmo para falar a verdade, não podemos perder a ética. Tem muitas situações que o ideal é o silêncio, aguardar uma oportunidade mais adequada para dizermos as nossas verdades. Eu gostaria também de perguntar a você, no texto da Arte de Interpretar a Vida, diz assim: existem pessoas em nosso mundo que agem de maneira tão irrefletida, tão inconsequente, que parecem desconhecer totalmente o sentido sagrado da vida enquanto encarnadas. Com isso, perdem precioso tempo dedicado ao nada ou criticando os seus semelhantes. Com a renovação do cristianismo, essa conduta terrena vai terminar? Então, é aquilo que, de um modo geral, a sociedade já tem. Porque é um número muito grande, muito elevado de pessoas, de espíritos encarnados e desencarnados, e também tem desencarnados que são ignorantes. Então, já comungam com as duas leis fundamentais da criação. Então, a partir do momento que nós sabemos que toda ação gera reação, não deveríamos ter mais ações inconsequentes. Mas ainda está na teoria. Muitos de nós, que formamos a sociedade, conhecemos maravilhas, mas o nosso lado, a nossa ancestralidade se sobrepõe. Então, nós temos ideias fabulosas, mas quando vamos colocar em ação, parece que dá um desânimo e a sociedade tem muita dificuldade para mudar. Nós já comungamos que tudo criado por Deus obedece ao eterno vir a ser. Ou seja, a evolução não tem ponto final. E se nós fôssemos elaborar um ponto final, esse ponto final seria o próprio Deus. Então, por que nós estamos ali presos a um conceito, seja o mais divino, o mais sagrado, ele é temporário.
Por isso que nós já aprendemos. O Pedro Baldi dá esse exemplo. Os sábios são sábios para suas épocas. A sabedoria não tem fim, não tem ponto final. Isso se dá porque a maioria da humanidade não acredita nas leis de causa e efeito e reencarnação e por isso não acreditam nessa lei do retorno? Não podemos garantir, porque nós temos também, né, são muitos anos de convivência com reencarnacionistas, todo espírita é reencarnacionista, todo espiritualista é reencarnacionista, e quantos inconsequentes ainda, mesmo sabendo. Você vê só, imaginemos só, esses dias mesmo eu estava falando com alguém de Portugal. Falou bastante só, Portugal, um país com tão pouca gente. Brasil, um monte de gente. Olha quantos espiritualistas no Brasil, o mais espiritualista país do planeta Terra, viciados. Quanto tempo que a ciência já sinalizou que o uso do tabaco, que é um elemento da natureza bem fraquinho, o uso do tabaco mata milhões de pessoas. E nós continuamos. Você vê só, então, que não é só por ignorar, não. Muita gente sabe, mas não tem coragem de mudar. Continuando, eu gostaria de saber de que maneira a proposta do cristianismo renovado nos orientará para vivermos alegres e festivos, portando um semblante mais agradável, em um mundo de provas e expiações. Como é que vai se dar isso? Isso aí não vai ser uma mudança muito rápida. Embora nós estejamos, assim, às vésperas de um número muito grande de espíritos mais acanhados deixarem o nosso planeta. Né? Eu não quero ir. Então, o que acontece? Eles vão levar as suas características, a sua condição, a sua personalidade, aquelas coisas todas, e por aí afora. Ou, pelo menos, as características da sua essência que vai formar a sua personalidade no outro planeta. O que é que se pode esperar? Que, com a saída desses espíritos mais acanhados, que conhecem, mas não conseguem colocar como experiência da vida, principalmente para ajudar a sociedade na mudança através do exemplo, é um item muito forte, porque ainda temos mais aquela informação do Allan Kardec. Os nossos vícios geram obsessão. Quantos milhões de espíritos que também desencarnaram levaram as suas ideias, os seus vícios, os seus hábitos para o outro lado da vida? Ele, não tendo o corpo, procura alguém que dê vazão à sua própria vontade. Então, nós temos aí. Todo vício, afirma Allan Kardec, é produto do nosso egoísmo. Então, nós temos aqueles que se acoplam à nossa mente. Então, colocar o evangelho na pauta da vida, mas principalmente ser o exemplo desse evangelho, seria a resposta, né, para essa renovação. O ideal é, para quem quer renovar, aliás, o cristão não é de Jesus para cá, nós sempre salientamos, cristão é do Cristo, de todas as épocas, desde que tem seres espirituais reencarnando na Terra. Então, temos que colocar, a partir, pelo menos, de Jesus, nós temos uma bússola a nos orientar. Colocar o evangelho na pauta, no dia a dia da vida. Evangelizar-se. Quantos que falam de Jesus, falam de evangelho, mas continuam com a astúcia, com a mentira, com a arrogância, com a prepotência, com a vaidade, com a sua irmã gêmea, a soberba, e se dizem evangelizados. O evangelizado não. Evangelizar-se é transformar a mensagem desse sublime anjo na nossa existência, no dia a dia. E o André Luiz já nos falou, através do Chico Xavier. A letra ajuda, o exemplo arrasta. Arrasta milhões de pessoas seguindo a rota que Jesus Paulo elaborou para nós. Quer dizer que o conhecimento ele é fundamental, mas a vivência desse conhecimento é primordial para essa mudança. Nós temos aí, vamos falar assim, nós temos os atributos de Deus. O primeiro atributo é a onisciência. Então, você falou aí, pela onisciência nós passamos a ter o conhecimento. Se nós não transformarmos esse conhecimento em
vivência, aí surge a sabedoria, nós não estaremos adquirindo a consciência que nós somos portadores também da onipresença. Então, o conhecimento, a onisciência, nos leva à onipresença, que é a sabedoria, a vivência. Mas, mesmo assim, já estamos com 2 atributos da divindade em ação. Se nós não dermos o terceiro passo, que é despertar em nós a vontade para atingirmos ou nos graduarmos à onipotência, nós continuaremos. Erros e acertos. Encarnando e desencarnando. Atualmente na Terra, essa maravilha do planeta que nós estamos, e daqui a mais um pouquinho, nós estaremos sendo exilados para mundos mais adequados às nossas tacanhas aspirações. Eu não quero ir, não. Por que em todas as épocas os homens terrenos sempre se esforçaram para adquirir uma forma de viver em paz, alegres e felizes, quando em muitos casos esses mesmos seres humanos nunca usufruíram de tais benesses? De onde vêm tais lembranças? Uma boa pergunta. Quantas vidas nós já tivemos até agora, né? Milhares e milhares de vidas, atualmente na Terra. Nós viemos de outros mundos. Mas os itens que você levantou, primordialmente, é por ignorância. Você vê só que na nossa escolaridade humana, nós não temos a fundamentação real sobre a lei de ação e reação. Se nós já tivéssemos a lei de ação e reação na pauta da nossa existência, ou seja, se todo mundo já soubesse que aquela ação vai levar a reações danosas, nós teríamos uma sociedade melhor. Então, muita gente fala na paz, mas continua guerreando. Quantas pessoas aí que fazem parte de eventos sociais, de reuniões diplomáticas, mais isso, mais aquilo, mas tem uma fábrica de armas. Então, olha só, essas incoerências, a pessoa ou essas lideranças talvez não vão apertar o gatilho de uma arma, mas eles são co-participantes da desarmonia de uma sociedade. Porque ele está elaborando, está fornecendo recursos para que nós continuemos guerreando. Então, é muito fácil falar, mas o que mais ajuda é a vivência. Jesus foi aquele pedagogo sideral a serviço de Deus na Terra, mas ele pregava e vivia e pregava. E nós temos aí exemplos fabulosos de pessoas que, representando Jesus, deixaram rastros luminosos para nós, espíritos menores, tê-los como modelo. Nós, quando estamos em vigília, fica mais difícil de acessarmos nossa memória subjetiva. Mas quando nós dormimos, esse espírito se liberta um pouquinho para que nós possamos recordar. Por que a gente não consegue lembrar quando a gente acorda? Então, graças a Deus, porque muitos de nós, se tivesse a lembrança das advertências que nós recebemos do outro lado da vida, ou quando nós nos deparamos com a nossa própria história, possivelmente no dia seguinte, quando acordasse, estaria em depressão, com pânico, ou qualquer coisa dessa natureza. Porque a história da humanidade terrena, ela é muito dantesca. E nós fizemos a história do planeta. E atualmente estamos fazendo, ou dando sequência à história. Então, muitos de nós, o ideal é que não tenham acesso à sua história, ao seu passado. Prejudica, porque eu não tenho evolução ainda para observar, para sentir e continuar com elegância, vivendo a minha história tão fora dos padrões éticos e morais que Jesus viveu e nos ensinou. Isso é porque a gente ainda não conseguiu o auto-perdão, e a culpa nos leva a esse estado de depressivo. Então, são muitas causas. Sem o auto-perdão, nós não chegaremos a lugar nenhum. A começar que a gente não consegue nem perdoar a nossa própria história. Fomos nós que fizemos a história da humanidade. Olha, imagina só. Quantas guerras, quantas lutas, quantas matanças, quantas discrepâncias. Isso em nome da matéria e também em nome de Deus, em nome da essência. Olha o Evangelho. O Evangelho para libertar consciências. Quantas pessoas já desencarnaram defendendo o seu Deus, defendendo o seu líder, defendendo a sua mensagem. Então, nós somos assim. Então, ponto de partida, perdoar. Perdoar-se para ter recursos internos
e perdoar a sua sociedade, perdoar os seus semelhantes. Nós ainda somos muito críticos, e conforme nós falamos sempre, o Pietro Baldi é muito didático nesse item, quando ele fala: o crítico nunca tornar-se-á um guia. O máximo que ele consegue é ser um líder. Líder, todo mundo quer ser líder, mas tornar-se um guia de uma sociedade, não deveríamos criticar nunca, porque o nosso líder pediu não criticar, não julgar. Então, nós nomeamos Jesus como nosso guia, nosso líder, e fazemos tudo o contrário do que ele ensinou. Chamamos o nosso Jesus de mestre. E por que não segue aquilo que o mestre falou? Essas incoerências. Vamos, então, mais um questionamento. Grande esse, hein? Estamos no século XXI do calendário cristão. Mesmo assim, além das lutas sociais entre os povos, ainda existem indivíduos se digladiando por questões fúteis e inúteis para quem sabe que na criação não há acaso e que toda ação gera reação. Por que as pessoas reencarnacionistas, as quais deveriam dar melhor exemplo, são rigorosas e alimentam em seus íntimos o espírito de vingança? Continuando. Como os adventos crísticos vão conscientizar essas almas de que, enquanto elas não se tornarem pacificadoras, não serão bem-aventuradas? Bastante coisa para você falar. A própria pergunta já está praticamente a resposta. Porque o rigor é antivital. Então, nós já aprendemos como deveríamos conduzir a nossa vida. Mas o lado nosso animal, a nossa ancestralidade animal, continua ali firme e forte. Nós vamos criando elos energéticos com a culpa. Com a culpa. E a Joana de Angelis, no livro Amor, Imbatível Amor, da série psicológica, ela fala: o que mais leva a sociedade ao desencarne antecipado é a culpa. Porque eu já sei o que é certo, mas continuo fazendo errado. Então, lá atrás, o que a igreja falou muito? No pecado. Na obra de Deus não há pecado. Mas quando nós sabemos o certo e praticamos coisas erradas, nós é como se estivesse assim, pecando. Gente, pecando da minha própria consciência. Não é perante a lei do Deus, não, porque toda ação gera reação. Então, nós temos que estar. E a culpa, reafirmando, é o que mais leva. Olha quantas doenças no planeta em função da culpa. Quantas mortes antecipadas. A pessoa veio com um programa espiritual para desencarnar aos 80, aos 100 anos, 10, 15, 20 anos antes, está desencarnando, porque ele não consegue relaxar. Por exemplo, o seu rosto está bonitinho, não está? Maquiada, bonitinho, com blush. É isso? Tem pessoas com a metade da sua idade biológica que já estão com o rosto todo murchinho. Isso quer dizer o quê? Dentro daquele corpo tem uma alma que não relaxa. Então, hoje nós temos, principalmente na medicina chinesa que você abraçou, nós temos que o principal elemento para modificar esse panorama é através da palavra. Uma boa palavra, exaltação à vida, ao autor da vida, porque o remédio, o máximo que ele pode ajudar é uma tapiação. Agora, observemos só, o nosso Saibaba morreu com 80 e tantos anos, com a pele lisinha, bonitinha. Né? O Divaldo já está com 92, gente, é muito tempo. E continua bonitinho. Então, preparar para nós não darmos tanta importância ao que não tem importância. Mas isso, quando a gente fala, é o atavismo. A ancestralidade animal ainda faz muito. A gente briga por nada. Está brigando por quê? Eu sei lá, tem que brigar. Tanto é que nós vemos aí a sociedade, os movimentos sociais. Você está fazendo o quê? Eu sei lá, está todo mundo aqui brigando, eu brigo também. Quer dizer, nosso lado animal ainda está muito forte. O Ramatiz nos fala, né, que a gente precisa encontrar a causa, porque se tratar somente os efeitos, não haverá mudança. Mas o nosso orgulho ainda predomina sobre esse auto-perdão que nós precisamos. Na semana que vem, nós teremos com o grupo com Goiânia, com o Sérgio Goiânia, vamos falar sobre esse livro, Cura e Autocura, à luz do Evangelho. Porque muita gente está querendo ser curada, pessoas querendo ser curadas.
e muitos terapeutas querem curar. Mas a doutrina é muito clara. Cure-se para ter condições de curar os seus semelhantes. Então, a ordem é cure-se para curar. Então, Jesus fez as maravilhas que fez, porque ele não usava a palavra, esse dom sagrado da comunicação, com alternância. Uma hora ele falava da luz, uma outra hora falava das sombras, nada. Então, esse cuidado é muito importante, porque nós vivemos nessas alternâncias. Então, ter um foco luminoso como vida, né? Fazer um apanhado, como diz a Joana de Ângelo, quem está na metade da idade, digamos assim, marcada para desencarnar, então, pelo menos a partir daí, da metade do tempo, você foi programada para desencarnar aos 100. Quando você chegar aos seus 50, começa a dar uma direção maior à vida. O tempo biológico é muito curto. Muito, muito, muito curto. Ontem nós éramos crianças. Hoje já estamos ficando quase velhos. Então, gente, aprender a viver é a ordem. É a palavra de ordem. Então, a proposta dos adventos vem. Vamos sinalizar, vamos exemplificar, vamos pregar, mas de acordo com a nossa vivência. E pregação de púlpito é muito bonitinha, mas não arrasta. Porque se o pregador não tiver vivência, olha o nosso Chico Xavier. Em qualquer parte do mundo, se ouvir ou se falar de Chico Xavier, todo mundo sabe a grandeza desse homem, a maneira que ele conduziu a vida, o calor humano que ele passou para todo mundo, né? Nunca apontou erro de ninguém, sempre aconchegou, sempre. Então, quando se fala de um Chico Xavier, de outras lideranças aí maravilhosas, isso aqui já é um estímulo para nós nos espelharmos. Realmente a senescência ou decrepitude, como você gosta de dizer, nos atrapalha, porque vai limitando até os nossos movimentos para que nós possamos alcançar a casa, o templo, a igreja, né? Como fazer para que os jovens se motivem para essa causa, para esse evangelho, para esse adventus Cristo? O jovem está cheio de energia. Se ele não tiver modelo, nós somos esses modeladores, fica mais difícil, porque, inclusive, nós estamos vivendo essa época, esse momento da cibernética, onde a tecnologia, a ciência, os aparelhos chamam muito a atenção de todos nós, mas os jovens estão muito mais dedicados a essa causa. Então, esperar envelhecer para buscar Deus já não é o ideal. O negócio é procurarmos o equilíbrio, vivermos a realidade humana, que estamos encarnados, mas não esquecermos que tudo é transitório. Passa muito, muito, muito rápido. Então, para que esses jovens se dediquem a essa causa, nós temos que dar melhores exemplos. E as lideranças espirituais, as lideranças religiosas, ainda estão muito ávidas pelo ter. E aí o jovem, também ávido por ter coisas, por ter isso, ter aquilo, ele não se dedica ao ser. Porque o ter é transitório. O ser é que é eterno, mas eles não conseguem ainda absorver. Mas tudo vai mudar após a transição planetária. Esses espíritos índigos cristais, que estão agora já chegando numa idade, né, que tem mais autonomia, eles vão ajudar a dar esse impulso à sociedade? Esse último livro que nós falamos, A Legislação Divina, nós até falamos, mas não é nessa individualidade que nós pensamos, tão somente, porque nós não temos ainda tantos encarnados com a idade já adiantada para melhorar a sociedade. Agora, a procriação vai fornecer uma nova genética. Então, vamos aguardar. Aqueles que começaram a reencarnar em 1972 já estão com família formada, já têm filho. Então, essa genética nova é que vai alterando. Porque, pela herança que nós falamos aí, a herança do animal que nós fomos, para esses espíritos, já não vai ser. Mesmo na Terra, mas eles já não estão com o perispírito tão carregado, uma genética tão animal que nós temos. Então, isso aqui vai com o tempo, por isso que a mudança é lenta. Essa genética nova que vai ser o ideal para todos aqueles que continuarem reencarnando na Terra. Não deixa de ser uma esperança, né? Talvez não para
para mim ou para aqueles mais velhos, mas para os novos, com certeza. Nós somos reencarnacionistas, então o próximo corpo nosso já vem com a genética melhorzinha. Que eu nasça numa família de índigos ou de cristais. Se tiver mérito, já está garantido. Verdade. Mais uma perguntinha. Diante das leis de Deus, como sabermos se a nossa conduta não está infringindo os estatutos da vida? Os adventos crísticos vão nos ajudar nesse sentido? Então, um ponto importantíssimo para todos nós é mostrarmos os efeitos das nossas ações. Por exemplo, nesse livro que eu mostrei para você, Cura e Autocura, e tem aí obras fabulosas falando, mostrando que aquela ação tem um ponto no nosso corpo que essa energia, em forma de reação, vai ficar acumulada. Então, quantos itens nós temos como ação e que essa energia sempre vai produzir uma energia de retorno. Então, se eu não consigo exteriorizar elevados sentimentos, eu tenho uma ação. Essa energia, em forma de retorno, vai se alojar em alguma parte do corpo, principalmente no coração. Então, aí nosso Ramatiz, no livro Mediunidade de Cura, ele fala muitas coisas que não são bonitas, mas são maravilhosas, sobre o rim. Olha, o rim filtra tudo. Quantas coisas que nós fazemos, sabendo que nós estaremos acumulando energia nos nossos rins, e cada vez mais nós temos um maior número de pessoas com deficiência nesse órgão tão especial. A conscientização, essa ação vai nos levar, podemos até catalogar e prender bem na nossa frente. Essa ação vai acumular aquela energia que vai trazer tais consequências. É ação e reação. É verdade. Você agora mesmo falou sobre rigor, e a metafísica da saúde aponta que a pessoa rigorosa ela é propícia a ter hérnia de disco, principalmente na cervical, porque a tensão, né, na cervical vai propiciando a hérnia de disco. Então, e esse rigor leva também problemas que nós todos já conhecemos ao coração, e principalmente agora que parece que é moda, AVCs, porque não relaxa. Nosso de volta fala muito, a Anete Guimarães, excelente expositora, fala muito sobre o nosso cérebro, como é que determinadas ações vai canalizando energia, ou vai, digamos assim, materializando energia, que vai bloquear, daqui a pouco nós teremos um problema mais sério na nossa saúde. Uma penúltima pergunta. Em sendo o Evangelho a ciência de Deus, devemos estar mais atentos ao seu sentido moral ou ao ético da vida? Qual o parecer do cristianismo renovado? Nós sempre falamos, vamos repetir, o lado ético depende do lado moral. Nós aprendemos que as duas principais leis da criação, amar a Deus sobre todas as coisas, que é a moral, para que a gente tenha a condição de amar aos nossos semelhantes como a nós próprios. Então, se a primeira lei da vida é amar a Deus sobre todas as coisas, que é a nossa moral, a ética, que é a nossa relação social, depende da nossa moral. Como não há possibilidade de nós sabermos qual é o grau de ligação que cada um tem com Deus, com a sua moral, é observado pela sua ética. Pelo nosso relacionamento social, nós temos uma ideia. Qual é a relação que aquela pessoa tem com o seu Criador? Então, temos que trabalhar, fazer os nossos semelhantes que nós gostaríamos que fizessem para nós. Mas se eu estou agredindo o meu próprio corpo, olha, vê só, eu me drogo, eu faço isso e aquilo, como é que eu tenho amor por mim mesmo? Aí, como é que eu vou seguir a segunda lei? Amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não me amo? Então, são essas incoerências que, após a separação do trigo do joio, aliás, após o término da separação do trigo do joio, isso já está acontecendo, né? Nós vamos ter aí espíritos mais conscientes. Qual é a finalidade sagrada da vida? Você vê só quem acorda de manhã, respira e agradece a Deus. Olha, eu estou respirando. Nós somos até ingratos. No entanto, nós aprendemos. O primeiro ato para demonstrar que eu estou vivo é respirar. O último ato é deixar de respirar. Então, vamos ser gratos ao Criador
e aqueles que coordenam a nossa vida enquanto estivermos encarnando e desencarnando aqui na Terra. Eu lembrei até de uma palavra do Silvestre que diz que para que nós observemos as nossas tendências, né, para que descubramos o nosso passado ou que nós precisamos, né, dar uma reformulada. Bom, o próprio Silvestre fala, porque nós queremos fazer regressão de memória, descobrir a nossa história, o nosso passado, mas isso aqui, isso só deveria ser de maneira espontânea. Se a espiritualidade acha, olha, a Josiara pode conhecer um pouco da sua história, pode conhecer alguma vida, então eles já fizeram a avaliação, isso aí poderá impulsionar a Jo para ela se tornar, ou tornar-se uma pessoa melhor. Mas, de um modo geral, muita gente quer ter acesso ao seu passado, mas não é o ideal. Não é o ideal porque pode se deparar, como falamos até há pouquinho, com momentos muito difíceis nessas sucessivas reencarnações que nós tivemos lá para trás. Então, não é bom, não. O negócio é tratarmos do nosso agora. E o Silvestre, eu ia falando do Silvestre, já ia pulando. E o Silvestre falou, ao invés de nós ficarmos preocupados com o nosso passado, observemos as nossas inclinações atuais. E, em função das nossas inclinações, nós temos. A evolução não retroage. Então, se eu tenho as inclinações A, B ou C, eu tenho uma noção se eu fui mais ou menos ou se eu fui um capetinho do passado. O nosso tempo já está terminando, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta. Você pode falar sobre as magníficas curas realizadas por Jesus? Por que ele obteve tamanho sucesso? Porque nós, espíritos comuns, não conseguimos realizar as mesmas maravilhas que ele realizou. São 3 perguntas em uma. Sintetiza numa resposta só. A proposta dos adventos crísticos é exatamente esclarecer a sociedade desse ser, ou desse líder, desse arauto da divindade a serviço de Deus na Terra, Jesus de Nazaré. Mas ele foi tão claro nas palavras dele, que a sociedade não entendeu na época e muitos hoje, mesmo reencarnacionistas, não conseguiram separar o Jesus, esse ser angelical, mas humano, do seu guia, do seu pai, que é o Cristo planetário. Então, para Jesus realizar o que ele realizou, ele estava conectado com a fonte da vida planetária, que é o Cristo. Então, ele era um médium, um intermediário entre a vontade do Cristo e a necessidade da sociedade. Não foi ele o único. Nós tivemos aí, o Ramatiz, no livro Evangelho à Luz do Cosmos, cita os médiuns do Cristo em todas as épocas, inclusive Forri, Moisés, Anfion, Maomé, muitos que intermediaram a vontade do Cristo, mas Jesus foi o mais perfeito. Então, sendo o Cristo a fonte da vida, quem tiver conectado ao Cristo está dentro dessa emanação de energias, porque tudo do planeta Terra que tem vida tem uma participação do Cristo, Criador da Terra. Então, médium, ou qualquer um de nós, não é médium no sentido de ser espírita, qualquer um que intermediar de qualquer pilar da sociedade, com esse contato com a essência da vida planetária, o Cristo que alimenta todos os reinos, farão maravilhas. E ele foi muito claro, as maravilhas, ou as obras que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que faz através de mim. E vocês poderão fazer tanto quanto, ou mais ainda. Então, você vê só que ele foi muito didático, muito claro. Agora, tem que estar conectado com a essência da vida planetária, que é o Cristo. É exatamente esse o problema. Como fazer essa conexão? Como ter essa ressonância com o Cristo? De que maneira? Então, pelas vias internas do coração. Porque a palavra Cristo, o romantismo nos esclarece, quer dizer amor incondicional. Então, quando nós estamos ainda com pouca evolução, nós somos muito racionais. Nós somos criadores de casos. Porque nós queremos desvendar a criação através do cérebro, através das equações, da matemática, todas elas magníficas, maravilhosas. Mas para sentir o Cristo, tem que ser pelas vias internas do coração. Porque somente entre semelhantes é possível a comunicação. Então, é o Cristo interno em nós
em contato com o Cristo Pai que está fora de nós. Ótima explicação. Então, é pelo sentir, né? Não é pela racionalização. Racionalizar, você vai dar fórmula, você vai criar um objeto, você vai criar alguma coisa. Só que você está materializando uma essência que não é para ser materializada. Ela é para ser sentida e repassada. Gostei muito da nossa conversa, muito obrigada, e que nós possamos ter mais conversas sobre essas maravilhas que o Adventos Crísticos trazem para nós. Já falei com os coelhinhos aqui da cidade para levar uns ovos aí para você. Aguarde. Tem que ser diet, tá? Não esquece.